identificadas, decodificadas no nosso cérebro, né? Então, a nossa orelha, que a gente chama de pavilhão, na área científica, a nossa orelha, ela capta os sons, né? Ela absorve os sons. E aí nós temos o conduto auditivo. Nesse conduto, o som é conduzido até a membrana timpânica estimular o nervo auditivo. E aí a gente vai chegar no centro auditivo, né? Na área temporal aqui, na área parietal. E aí é que a gente ouve, né? Isso, claro, falando demora alguns segundos, mas na realidade isso é mais rápido que o piscar de olhos. Então, se nesse caminho, né, que a gente falou aqui, tiver qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de obstrução, então a gente vai ter aí uma perda auditiva, certo? Aí tem a figurinha que estão colocando aí tem as ondinhas sonoras vermelhas, né? Tem aí a cócleazinha que parece um caracol, e onde tem uns pontinhos vermelhos aí é o nervo auditivo, certo? Então, esse é o trajeto que o som faz para que a gente, por exemplo, eu estou falando agora e todo esse processo está acontecendo com cada um de vocês que estão me ouvindo, né? O som está sendo captado pela orelha de vocês e está passando por todo esse caminho e o cérebro está decodificando e identificando cada palavra que eu estou falando, ok? Então, esse é um funcionamento normal da audição. E aí, a gente entra aí para o próximo slide, né? Sobre as nomenclaturas, né? Perda auditiva, surdez, e a gente às vezes se confunde como chamar. É surdez, é surdo, é perda auditiva, é deficiência auditiva, né? Para cada âmbito, né? Para cada visão, a gente vai ter uma nomenclatura e uma classificação um pouco diferente. Por exemplo, no âmbito da medicina, para a área, para os otorrinos, fonos, para quem é da área da saúde, né? No âmbito da medicina, a gente vai se referir a essa situação como uma perda. E ela pode ser uma perda leve, ela pode ser uma perda moderada, ela pode ser uma perda severa, pode ser uma perda profunda e a própria anacusia, que é a surdez, né? Então, para a medicina, ela vai ter essas várias divisões, essas várias classificações, certo? Então, para a medicina, que na verdade, né, a anacusia é a própria surdez. Para o âmbito sociocultural, é a questão da identidade surda. E aí a gente vai ter uma variação muito grande, gente, porque às vezes a pessoa ela tem uma perda profunda, ela realmente não tem condições de comunicação oral, não tem como interpretar os sons da fala, né? Então a gente já considera ela surda, mas se a pessoa não se enxerga como uma pessoa surda, ela quer fazer parte da comunidade ouvinte, ela quer usar uma prótese auditiva, ela quer passar pela fonoterapia, porque ela quer oralizar. Então, aí é uma questão de identidade, de cada um assumir aonde ela quer se encaixar. Existem pessoas com perdas severas que têm a opção de usar uma prótese e oralizar normal e não precisar usar libras, mas ela quer ser, ela assume que a identidade dela é surda. Ela diz, não, eu vou assumir, eu vou me comunicar através das libras, eu não quero protetizar, eu não quero, para mim isso não é uma vergonha, eu sou surda, né? Existem aquelas pessoas que não têm condições de ser protetizada, a perda é muito profunda ou é uma anacusia,
minoria, ela não tem condições de usar a prótese, não vai ter nenhum tipo de benefício para ela, mas ainda assim ela não quer se beneficiar da Libras, ela não quer usar a Libras como a língua dela de comunicação, ela quer ser inserida na comunidade ouvinte. Então, aí vai ser uma questão de identidade, a identidade que a pessoa vai absorver para si, né? Vai depender da aceitação dessa pessoa. E nós temos uma outra visão, que é o âmbito legal, né? Para a lei, para que essa pessoa ela tenha direito de participar de um concurso público como um PCD, ela tenha condições de comprar um carro, uma casa, com uma pessoa que tem, né, uma deficiência, ou para ela receber um benefício, né, do governo, como INSS, se aposentar. Então, legalmente, né, a gente vai também considerar a pessoa, vamos considerar que a pessoa é surda, né, se ela tiver uma perda a partir dos 40 decibéis, que é considerada uma perda ainda leve. Mas se ela tiver em todas as frequências ali, 500, 1000, 2000, essa perda, então legalmente ela é considerada surda, né? Para a lei, né? Se a gente comparar essa perda entre a lei e a medicina, elas vão estar muito distantes, porque para a medicina ele vai ter uma perda leve a moderada, então uma pessoa que ainda consegue se comunicar oralmente, mas para a lei, legalmente, ela tem direitos já, ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência e ela pode ser aposentada, ela pode ter todos os benefícios de uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem esses três preâmbulos aí, essas três visões, a da medicina, a sociocultural e o âmbito legal, ok? E aí, a gente tem essas visões, mas realmente o que significa a surdez, né? Aí no próximo slide a gente vai aí ver dois conceitos conhecidos, né, do que é a surdez. Então, segundo a Federação Nacional dos Surdos, né, surdo é o indivíduo em que a audição não é funcional para todos os sons e ruídos ambientais. Então, se a minha audição ela não consegue perceber o som de uma buzina, o som de um grito, o som de uma sirene, o som da fala, eu não consigo decodificar o que as pessoas estão falando, então é considerado surdez, né? Porque está tendo ali uma obstrução em algum lugar que está impedindo que aquele som ele chegue corretamente no cérebro e seja decodificado, certo? E apresenta altos graus de perda, prejudicando a aquisição da linguagem e impedindo a compreensão da fala, né? Então, se a pessoa já é aquela pessoa que você fala com ela, ela fala assim, estou te ouvindo, mas não estou entendendo. Eu não estou entendendo, fala mais alto, ou fala mais perto de mim, ou articula melhor. Então, a gente já pode estar considerando ali uma surdez, né? Ela já está com dificuldade de entender, de perceber a linguagem do outro, né? E um outro conceito, né, é de Fernandes, que fala que a surdez é a privação parcial ou total do sentido de ouvir. Essa incapacidade pode ser de origem congênita, né? Ou seja, causada por alguma doença materna, alguma virose, né? Doenças tóxicas desenvolvidas durante a gravidez. Pode ser uma causa genética, ou seja, ela já tem alguém na família antes, né? Que tem surdez, que tem problemas de perda auditiva, e isso pode vir a trazer a possibilidade dela também ter. E temos as perdas adquiridas, né? Que é aquela pessoa que, por algum problema depois que ela já nasceu, ela já aprendeu até a falar muitas das vezes, e acontece um tipo de acidente, uma doença grave, e ela perde a audição. Então, aqui para Fernandes, né, a privação parcial ou total do sentido de ouvir é considerado também surdez, ok?
E aí, gente, vocês ficam assim, a gente para pensar. Pensando aqui numa coisa bem mais visível, né? Porque quando a gente abstrai, fica complicado até de entender. Mas vamos falar de óculos, vamos falar de problemas visuais, né? Eu tenho um problema visual, eu preciso de óculos para ler, né? Eu não sou cega, mas eu tenho uma perda, uma deficiência visual, né? Então, é diferente a pessoa ser cega, ela não enxergar, enxergar só vultos, e a pessoa ter uma deficiência visual, ter um déficit, né, na visão. É diferente. É o mesmo entendimento para surdez e perda auditiva. De repente, alguém que está nos assistindo agora já tem uma perda auditiva, mas ela não sabe porque ela nunca fez um exame, ela nunca detectou, né? E aí ela nunca também percebeu ainda, não parou para perceber se ela tem alguma dificuldade, se é aquela pessoa que quando a gente diz assim, fulano, faz isso, 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 e a pessoa, fulano, isso, e a pessoa, o quê? Não entendi, né? Que a gente sempre tem que estar repetindo. Às vezes aquela pessoa já tem uma perda auditiva e ainda não se atentou para isso, né? Ainda não fez um exame específico para ver, para avaliar como está a audição, né? A visão a gente logo quer resolver, porque é algo que a gente está ali, às vezes, para ler, para pegar um ônibus, para fazer algo, né, para estudar, e a gente já percebe aquela dificuldade na visão, a gente já corre para fazer uma avaliação oftalmológica. E esquecemos que o nosso ouvido, muitas das vezes, também precisa dessa avaliação, né? A gente precisa estar reavaliando a nossa audição de vez em quando, fazendo um check-upzinho nela, ok? E aí, gente, vocês, como a gente já tocou no assunto, né, as causas. O que causa uma perda auditiva, né? Como que a pessoa adquire ou quando ela nasce já com a perda auditiva, com a surdez? Quais são as causas, né? Que é importante a gente saber até para a gente prevenir no que a gente puder. Então, nós vamos ter causas, gente, pré-natais, ou seja, durante a gestação, vão ter problemas durante a gestação que podem acontecer com a mãezinha, que vai interferir diretamente no feto, né, no bebê, principalmente nos 3 primeiros meses, que é quando está tudo se formando no bebê. Então, alguma doença como rubéola, como meningite ou catapora, algum tipo de virose que essa mãezinha tiver durante a gravidez, principalmente nos primeiros meses, pode afetar não só a audição, como a visão, como algum outro sentido. Mas como nós estamos falando sobre a audição, a gente vai focar só nisso, certo? Outra causa é o fator RH. Vocês já perceberam que quando a gente faz exames de sangue para detectar, né, que tipo de sangue você tem? Ah, eu sou O positivo, eu sou O negativo, eu sou A positivo, eu sou AB. Então, esse positivo e negativo é chamado de RH. Quando o bebê, o feto, tem o sangue com RH diferente do sangue da mãe, isso pode trazer complicações, deformações, alterações no desenvolvimento do bebê, né? É algo que hoje é tratável. Quando descoberto logo no pré-natal, né, os médicos têm todo esse cuidado de analisar, de ver, para fazer o tratamento antes do bebê nascer, certo? Doenças infecto-contagiosas também, né, podem interferir, como a gente já falou aqui, da rubéola, do sífilis, da toxoplasmose, né, que é a doençazinha que vem com o gato. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com animais em casa, quando está grávida, né, as grávidazinhas aí, ou você conhece alguém grávido, ou quando você tiver contato com alguém que engravidou, já dá essas orientações, tá? Às vezes o gato é muito bem cuidado, mas a gente também tem que manter aquela distância na época da gravidez para evitar esse tipo de problema. Porque a toxoplasmose é uma doença transmitida pela fezes do gato, ok? Uso de drogas,
e alcoolismo materno, que é uma coisa que a gente vê fora da nossa, muitas vezes fora da nossa realidade, né? Mas existe muito mães que bebem durante a gestação, mães que fumam, mães que usam droga, isso vai diretamente afetar o desenvolvimento do sistema auditivo. Isso vai diretamente afetar o desenvolvimento do sistema auditivo. E aí vai causar ou a surdez ou uma perda severa de audição, tá? Se a mãezinha tiver também hipertensão ou diabetes, né, durante a gravidez, e a exposição à radiação. Por isso, os médicos evitam fazer radiografia, fazer qualquer outro tipo de radiação, qualquer outro tipo de exame com radiação, evitar durante a gravidez, porque também vai afetar diretamente no funcionamento auditivo. Certo, gente? Temos também as perdas auditivas perinatais. Que é isso, Elaine? Que bicho é esse? Nunca ouvi falar esse nome. Perinatais. Eu sei de pré-natal e sei de pós-natal, mas o que é perinatal? É o intervalinho entre um e outro, né? Aquele momento que o bebê nasce até o primeiro mês de vida dele é chamado de período perinatal. Ali é um momento também muito importante, do momento que a criança nasce, se ela não tiver nenhuma complicação durante o parto, falta de oxigênio, demorou a nascer, teve que ir para a incubadora ou nasceu pré-termo, né, nasceu antes do que deveria nascer. Era para nascer com 9 meses, 8 meses e meio, nasceu com 7 meses, né? E aí precisa ir para a incubadora, né? Então, essas questões também vêm influenciar na audição do bebê. Até o primeiro mês de vida, qualquer coisa que tiver de anormalidade nesse período pode interferir na audição dessa criança, desse bebê. E aí vem as pós-natais, gente. As pós-natais é uma relação muito grande, muito extensa, porque ela pode acontecer em qualquer fase da vida, ou criança, ou jovem, ou adulto. De repente, são coisas que estão fora do controle da gente, como um acidente, né? Como a meningite, que às vezes a pessoa pega uma febre alta, a criança tem uma febre alta, ou mesmo um adulto tem uma febre muito alta, muito repentina, ou teve um AVC, uma paralisia cerebral. Isso tudo pode ter como sequela a perda auditiva. E se eu viver minha vida toda sem nenhum tipo desses acidentes, mas chegar na terceira idade, né, na melhor idade, também eu tenho esse déficit auditivo. Posso não ficar surdo, mas com certeza vou ter um déficit auditivo, uma perda auditiva, que é comum da idade, da terceira idade, né? Uns vão ter uma perda mais significativa, outros vão ter uma perda menos, mas, de qualquer forma, quando nós chegarmos na terceira idade, nós vamos ter aí uma alteraçãozinha na nossa audição, tá? Temos também as perdas auditivas relacionadas a ruído. Pessoas que trabalham em ambiente de ruído, trabalham em indústria, trabalham na fábrica, trabalham na construção civil, ou são costureiras, né? Trabalham com a máquina de costura, ou trabalha com pintura que usa máquina de jato de tinta. Então, se tem muito ruído, se a profissão é relacionada com ruído, essa pessoa também provavelmente vai ter um déficit auditivo, que a gente chama até de PAI, né? É a perda auditiva induzida por ruídos. Então, depois que a gente nasce, a gente tem imensas probabilidades de adquirir uma perda auditiva ou até uma surdez, né? E aí entra aí também, já aproveito para dizer bem aí, os fones de ouvido, né? Deixa para a gente falar lá nos mitos de verdade. Deixa para a gente falar do fone lá nos mitos de verdade. E aí nós temos aí Então, essas são algumas das causas, tá? Eu não trouxe todas, porque senão a gente vai se apegar muito a esses detalhes, mas existem outras, tanto pré-natal, perinatal, como pós-natal, tem outras várias causas. Mas essas aqui são as principais, são as mais
costumeiras a gente vê na clínica, certo? E aí, passamos para o tipo de perda, né? No próximo slidezinho, os tipos de perda auditiva, né? Ou a própria surdez. Nós vamos ter aí 4 tipos de perdas. Nós vamos ter a perda relacionada à lateralidade, ou seja, eu posso ter uma perda auditiva ou uma surdez unilateral, ou seja, só afetou um ouvido, um lado do ouvido. Posso ter dos 2 lados do ouvido, que vai ser uma bilateral, tá? Então, ela pode ser, quanto à lateralidade, unilateral ou bilateral. Vamos ter perdas auditivas relacionadas ao grau, né? Ou seja, ao grau de intensidade, que a gente já até citou antes. Pode ser uma perda leve, ela pode ser uma perda moderada, ela pode ser uma perda severa, profunda e pode chegar até a anacusia, que é a ausência total da audição, ok? Então, essas intensidades aí, elas vão variar de pessoa para pessoa. Nem todo surdo tem a mesma configuração de perda. Nem todo surdo tem as perdas iguais, né? Às vezes, um ouvido é melhor e o outro pior. Às vezes, um ouvido ele ainda capta alguns ruídos e no outro ele não capta nada, né? Então, vai diferenciar de pessoa para pessoa, né? Vai diferenciar as causas, vai ter um parâmetro para diferenciar, né, que tipo de perda aquele surdo tem, certo? Então, vai ter vários tipos de configuração nessa linha de intensidade, certo? E aí também nós temos o tipo de perda relacionada à localização do problema. Lembra que eu falei lá no início do caminho por onde passa o som até chegar no nosso cérebro? Então, dependendo do lugar que tiver essa interferência, dependendo do lugar onde está a obstrução, a gente vai classificar essa perda. Por exemplo, se for uma perda condutiva, então é um problema que está externo, é um problema tratável, é um problema de conduto. Exemplo, excesso de cera no ouvido, né? A pessoa está com uma rolha de cera e aquela cera está tapando todo o ouvido dela. Então, ela vai ter uma perda auditiva, mas que pode ser resolvida indo ao médico e fazendo uma limpeza, uma lavagem no ouvido. Pode ser uma otite, a pessoa tem otite crônica, de recorrência, o ouvido inflama, fica cheio de secreção e precisa constantemente de medicamento ou de lavagem. Então, ali ela vai ter uma perda condutiva, né? Mas que pode ser tratada com medicamento, né? Com a higienização, né? Com a limpeza que o médico vai fazer, certo? E aí, se nós tivermos uma alteração mais interna, aí nós vamos ter a perda neurosensorial. Por exemplo, é uma alteração no nervo auditivo, é uma alteração dentro da cóclea. A pessoa levou uma pancada muito grande, né? E aí lesionou lá na parte interna do ouvido. Aí a gente vai ter uma perda chamada de neurosensorial, porque já é algo mais interno, mais para dentro da nossa cabeça. E temos as perdas mistas. Mistas porque ela vai pegar uma parte condutiva e uma parte neurosensorial. Ela vai ter tanto componentes de alteração no conduto, na membrana timpânica, como no nervo ou na parte central do centro auditivo no cérebro, tá? E o quarto tipo de perda auditiva, a gente chama de perdas pré-linguísticas e pós-linguísticas, né? O que é uma perda pré-linguística e pós-linguística? Pré é quando a pessoa perde a audição antes de adquirir a linguagem. Então, ou ela nasceu, né, porque ela teve algum problema, a mãe teve algum problema durante a gestação, ou ela já tinha no gene dela, né, na genética dela, na família, outras pessoas surdas, e ela veio trazendo
essa carga genética, né? Então aí ele vai ser um surdo pré-linguístico, porque ele não vai ter contato com a fala, ele não vai ter contato com as línguas orais, ele não vai ter contato, né, não vai experienciar, né, a fala. Então a gente chama de pré-linguístico. E o pós-linguístico é aquela pessoa que, ou criança ou adulta, ela já falava, já lia, já tinha contato com a linguagem, já tinha aprendido a falar, mas aí por algum problema de saúde, algum acidente, alguma doença severa, ela perde a audição. Então ela vai ter a experiência da fala, mas de repente ela vai mudar, vai ter que mudar toda a construção linguística dela, né? Por conta dessa perda. Então nós temos esses 4 tipos de perdas, né? 4 tipos de classificação das perdas auditivas, ou surdez, certo? Temos aí também, eu coloquei no próximo slide, os exames. Como tratar? Né? Tem tratamento? Como a gente descobre que tem uma perda auditiva, que tem surdez, que tem um problema, se pode tratar, se não pode, se tem que protetizar ou se não tem? Nós temos agora exames desde que o bebê nasce, né, no momento que ele sai da maternidade, nós já temos o teste da orelhinha. Antigamente era só o teste do pezinho, mas agora nós temos o teste da orelhinha, que é um teste legalizado, é obrigatório, que antes não era, era algo caro, custoso, então só as mães, né, que tinham um pouco mais de condição, que tinham que pagar o exame. Hoje não, já é obrigatório. Todo hospital, toda maternidade, o bebê já tem que fazer, igual faz o teste do pezinho, é obrigatório fazer quando sai do hospital, é o teste da orelhinha. Então, é um teste um pouco subjetivo, porque a gente não pode ter a resposta do bebê, o bebê não sabe nada, ele ainda não sabe nem que ele existe, né? Então, ele não pode responder nada, porém, é um estímulo sonoro que vai ter uma resposta reflexa. Então, vocês estão vendo aí, não sei se vocês conseguem ver, quem está podendo ver, a figura do bebê dormindo com uma sondazinha no ouvido. Então, esse exame é assim, a gente chama de passa ou falha. Passa ou falha. Né? Então, é dado um estímulo sonoro em várias frequências, né? E se não houver um feedback, o aparelho ele detecta. Não teve feedback, aí é falha. Teve feedback, é passa. Então, se é feito esse teste da orelhinha e a criança deu passa, não falhou, deu resposta, deu feedback, então está livre de qualquer problema auditivo ali precocemente avaliado. Se esse bebê, por outro lado, fizer esse teste e der falha, ou seja, não teve feedback, foi dado estímulo sonoro, mas não houve uma resposta, né? Não houve uma resposta, o aparelho não absorveu, não percebeu nenhuma resposta dos estímulos que foram dados. Então, vai dar falha no exame. E esse bebê tem que refazer esse exame com 6 meses. Obrigatoriamente, a mãezinha tem que voltar lá na maternidade para refazer esse exame. Se chegar lá e ela fizer o próximo exame, e o exame der passa, ou seja, beleza, agora teve resposta, ainda assim esse bebê vai ficar em observação, porque ele teve uma resposta negativa e uma positiva. Se ele der falha de novo, essa criança já é mandada, essa mãe já é orientada a buscar tratamento fonoaudiológico, a passar pelo otorrino, e já começa precocemente saber o que está causando a perda e que forma vai ser tratada, ok? Outro exame que a gente vai ter aí é a audiometria, que já é um exame para quando a criança já está maior ou para o adulto, porque precisa de uma resposta do paciente. Então, vocês estão vendo aí a cabine. Não sei se algum de vocês que está nos ouvindo já experienciou esse exame, já fez esse exame. Os estudos, com certeza, já fizeram, né? Porque precisa, né, para fazer, para questões legais, para receber o seu benefício ou para trabalhar como PCD. Então, os estudos
já tem um histórico de fazer esse exame sempre, né? Mas talvez você, ouvinte, nunca teve a curiosidade de saber como está a sua audição. Não é um exame caro, é um exame que você pode fazer sem encaminhamento, né? Para você saber como é que está a sua audição, certo? E lá o fonoaudiólogo vai te orientar, vai ouvir suas queixas, vai te dar uma direção e dali para frente você, se precisar fazer um tratamento, ele vai orientar, se disser, não, tá beleza, sua audição está normal, está dentro dos padrões de normalidade, joia, você está livre, tá bom? Esses exames aí, quem faz, todos eles, é o fonoaudiólogo, tá certo? Quem tem a responsabilidade de estar dando essa resposta para enviar para o otorrino, que é o médico do ouvido, né? Na verdade, o fonoaudiólogo, ele é o terapeuta da audição e da fala, mas o médico que é capaz de fazer uma cirurgia, de passar uma medicação, é o otorrino, tá certo? Então, é trabalho em conjunto, em parceria, o fono e o otorrino. Também nós temos aí no próximo slide, né, algumas possibilidades de profetização. Se for detectado, comprovado que aquela pessoa ela tem uma perda auditiva profunda, ela tem uma surdez, ela tem uma anacusia, né? Foi detectado que ela tem já esse déficit. Então, vai ser avaliado se essa perda ela vai ser beneficiada com o uso do aparelho ou não. Porque também é outra coisa, gente, que as pessoas erroneamente fazem. Eu fui na fono, fiz a audiometria, deu uma perda. Então, eu entrei na internet, comprei um que estava mais barato, comprei uma prótesezinha, um aparelhozinho, mas não funcionou, porque não é dessa forma. Como eu falei também já no início, cada perda tem uma configuração, cada surdez tem uma configuração de intensidade, frequências diferentes. Então, tudo isso vai ser analisado pelo fonoaudiólogo e vai ser indicado qual o melhor aparelho para você usar, para ser adaptado. E quando esse aparelho ele é indicado, você ainda precisa passar por uma adaptação na terapia fonoaudiológica, para você saber usar corretamente o aparelho, para você saber sintonizar, saber como você vai usar ou como não vai usar, tá certo? Então, precisa de toda uma orientação. Não é só chegou lá na internet, está vendendo lá um aparelho auditivo e eu tenho uma perda, eu vou comprar e botar. Não, não é assim, certo? E também há aqueles casos que a pessoa também não vai ser beneficiada. Ela não tem resíduos, no caso da anacusia, ela não tem resíduo auditivo para amplificar, porque o que o aparelho auditivo faz? Ele é um aparelho de amplificação sonora individual, ou seja, ele vai amplificar o som. Se você não tem resíduo nenhum para perceber o som, ele vai amplificar o quê? Então, ele não vai ter o que amplificar, então ele não vai ser benéfico. Aí nós passamos para outra possibilidade, que é o implante coclear. Vamos lá, tá bom, ele não pode usar uma prótese auditiva, um aparelho auditivo, não serve para ele. Mas tem a opção do implante coclear. O implante coclear, ele é algo mais invasivo. Você faz esse implante, coloca esse implante cirurgicamente no centro da audição. Você colocar os eletrodos amplificadores no centro auditivo, no cérebro, né? E aí vai ser decodificado o som para poder as pessoas ouvirem. E aí também tem que ter outra avaliação profunda, porque como é algo invasivo, que você não vai poder tirar e botar, cirurgicamente colocado, é mais sério, mais complicado. Então, é uma avaliação bem mais profunda para ver se realmente vai ser benéfico para a pessoa, vai trazer benefícios para a pessoa, tá? E um procedimento, com certeza, muito mais custoso, muito mais caro, mas que quando beneficia a pessoa é maravilhoso. Acho que vocês também já podem ter visto pela internet, no jornal que já passou, crianças, né, que receberam um implante coclear e ouviram a voz da mãe pela primeira vez, né, adultos
que foram beneficiados com o implante e que ouviram a voz da família pela primeira vez, da esposa, dos filhos. Então, é algo que é possível fazer, mas que tem que ser bem estudado. Ou seja, então tem esses tipos de exames e tratamentos, né? Tanto para a questão da perda auditiva, como para a questão da surdez, né? E existe também a possibilidade de surdos que usam o implante coclear, mas ainda assim eles não conseguem oralizar, né? Então eles usam o implante para absorver, para perceber sons de segurança, sons de alerta, né? Para ouvir o barulho de um estampido, uma buzina de um carro, uma sirene tocar, para ele ficar mais alerta por o que está acontecendo ao redor dele, mas não é suficiente para ele entender os fonemas, as palavras, né? Decodificar a fala humana. Então, é mais para a questão de segurança, para que ele saiba, perceba que tem algo ao redor dele, né, em volta dele, e não ficar totalmente no silêncio profundo, entendeu? Então, tem essas possibilidades, certo? Aí, antes da gente passar aqui para os mitos de verdade, eu coloquei 2 slidezinhos aí, né, mostrando, o próximo slide está mostrando uma membrana timpânica normal, saudável, para vocês verem como é. Parece uma boquinha de balão, no próximo slide. E, em contrapartida, tem um outro ouvido que está com uma rolha de cera, que você percebe aí, né? A cera ela é escura, consistente. Então, quando ela tapa, do jeito que ela está aí, quando ela tapa todo o conduto, a pessoa ela tem sensação de ouvido tampado, dificuldade para entender o que as pessoas falam e, às vezes, até zumbido. Ela sente zumbido, não sabe do que é. E muitas vezes é apenas uma questão de você ir lá no otorrino, fazer uma lavagem e tirar. Ah, Elaine, por que eu não posso tirar com o cotonete? Vou já mostrar no próximo slide por que você não pode tirar com cotonete. Tem bem aí também nessa imagem o aparelho chamado de otoscópio, né? Como que você consegue visualizar a membrana timpânica, como você consegue visualizar lá dentro do ouvido. Tem um aparelhinho específico, né, que a gente utiliza para aumentar a imagem e a gente consegue ver a membrana timpânica das pessoas, certo? E aí, ó, o próximo slide tem a figurinha aí do abençoado, desse tal de hastes flexíveis, né? Que a gente chama de cotonete, mas cotonete é a marca, né? Então, vocês podem observar claramente que o nosso conduto, cada conduto, ele tem um comprimento diferente, já começa por aí. Ele tem um comprimento diferente, ele tem uma tortuosidade diferente, os condutos não são iguais, eles não são retos, eles não são da mesma espessura. Existem condutos mais largos e existem condutos fininhos, né? Então, o conduto ele varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, varia de característica física para característica física, varia entre homens e mulheres. Então, ele pode ser reto, ele pode ser inclinado, ele pode ser tortuoso, ele pode ser mais estreito, ele pode ser mais largo. E você não sabe como é o seu ouvido, ninguém consegue ver o seu próprio ouvido dentro. Então, você pega um cotonete, uma haste flexível, e aí você introduz no teu ouvido. Como você sabe que você está limpando sem machucar? Como você sabe que você não está tocando na sua membrana timpânica? Como você sabe que a cera está saindo? Ah, porque o cotonete veio sujo. Mas aí ele pode ter empurrado toda a cera para dentro e ter só tirado uma sujeirinha ao redor. E aí? Quem vai garantir? Quem vai saber? Né? Então, o que a gente diz? Não use cotonete
para tirar a cera do ouvido. Você quer limpar a sua orelha? Lave durante o banho. Água, sabão, depois enxuga bem direitinho para a água não escorrer para dentro do conduto. Mas não use o cotonete. Se você quer usar, use só aqui fora, nas dobrinhas, né, da orelha. Ah, Elaine, vou ficar com meu ouvido sujo, que coisa horrível. A cera não é sujeira. A cera é uma proteção que o próprio corpo produz. Nosso Deus é perfeito. Ele não fez nada inútil em nós, gente. Não tem nada que não tenha uma função no nosso corpo. A gente quer tirar coisa que Deus botou. Então, a cera é produzida pelo corpo para proteger o ouvido de quê? De inseto, de micose, de bactéria, desse ouvido ficar inflamando, desse ouvido ficar coçando, né? Então, às vezes você fala assim, poxa, mas eu limpo tanto meu ouvido, mas é uma coceira tão grande. Então, a justificativa está bem aí. Quanto mais você limpa, mais coceira vai ter, porque a pele do teu conduto está frágil. Ela fica frágil, ela fica exposta. Quanto mais você limpa, mais ela fica desprotegida. Entendeu? Quanto mais você quer tirar a cera, mais o teu ouvido fica suscetível, é uma porta aberta para uma bactéria, para um inseto entrar. Então, a gente tem que deixar essa cerinha lá dentro. Se você quer limpar, o máximo que você pode limpar é aqui, ó, aonde o teu dedo alcança, aonde você pode limpar com uma toalha, aonde você pode colocar um algodãozinho ou um papel higiênico na ponta do dedo e limpar, ok? Então, já deixa esse costume de lado. Elimina o cotonete da tua vida. Já é uma dica de economia do lar. Já é uma despesa que você não vai ter mais. Tá certo? E aí nós vamos aí nos mitos e nas verdades. Né? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, só. Aí no próximo slide, a gente fala sobre mitos e verdades, sobre as perdas auditivas, sobre o que causa, né? Então, tem vários mitos aí. Alguns que eu trouxe aqui, os mais conhecidos, né? Que somente idosos perdem a audição. Não, a gente já pôde ver um pouco aí nas causas da perda auditiva, que você pode, em qualquer época da vida, por qualquer infortúnio, você pode chegar a perder a audição, né? Ou totalmente ou parcialmente, né? Depende da gravidade do que acontecer com você. Outro mito, eu preciso gritar com as pessoas que têm perda auditiva. Não vai adiantar. Geralmente as pessoas que têm perda auditiva, que têm dificuldade de ouvir, ou que é surda, ela tem sensibilidade, ela tem uma sensibilidade maior aos sons altos, aos ruídos, incomoda mais do que ajuda, né? Então, não é você gritando que você vai conseguir se comunicar. A melhor coisa é você falar de frente com a pessoa, é você falar devagar, é você articular bem as palavras. É a melhor dica. Gritar não adianta, né? Às vezes a pessoa fica até mais irritada, porque ela fala, tá me chamando de surdo, né? Às vezes a pessoa já tá achando que eu sou surdo, tá gritando comigo, tá achando que eu sou doido ou alguma outra coisa, já, né? Se for uma pessoa um pouco mais estressada, já quer vir para o fight, né? Outro mito, perda auditiva não tem solução. Também é outro mito que a gente já comentou antes. Depende. Que tipo de perda é? É uma perda condutiva? Pode ser resolvida. É uma perda moderada, severa? Pode ser colocada uma prótese, um implante, né? Então, depende da situação, né? Assim, tem perda auditiva? Não tem solução, né? Não há reversão da perda. Minha audição vai voltar a ser normal, vai ter um tratamento e a minha audição vai voltar para dentro da normalidade. Não.
você vai conseguir ganhar decibéis, ganhar uma amplificação, dependendo da causa da perda, ok? Tem aí as estratégias, tem os aparelhos e os tratamentos, ok? Outro mito, é possível reverter a perda auditiva, né? Até acabei já citando isso. A gente não tem, por isso o nome é perda, né? Não tem como a gente retomar essas, essas deficiências que a gente perdeu, essas frequências que a gente perdeu, né? Não sei se fica claro para vocês, mas vou tentar explicar. Por exemplo, o som da nossa voz, da nossa fala, normalmente, a gente conversando, né? Em torno de 60 decibéis a 75 decibéis. Mais ou menos isso varia das pessoas que têm uma voz mais aguda, outra mais grave, né? Mas varia entre 60 e 75 decibéis, é normalmente o tom da nossa voz, né? Se você tem uma perda auditiva, você tem uma perda leve, entre leve e moderada, que é entre 40 e 50 decibéis, você vai ter dificuldade de ouvir com clareza. Você vai ouvir? Vai. As pessoas vão conversar contigo? Vai. Mas você vai ser sempre aquela pessoa que precisa do apoio visual, que se tiver ruído no ambiente, você não consegue decodificar o que a pessoa falou, e que vai sempre perguntar: o quê? De novo, lembra da história da velha da praça, né? Da senhora da praça, aquela brincadeira que tinha na Praça Nossa, que a pessoa fala uma coisa e ela entende outra, isso é real. Existem pessoas, assim, realmente, que quando você fala uma coisa, por exemplo, pato, bato, mato, se é uma pessoa que tem uma perda leve de audição, ela vai ter dificuldade de diferenciar. É um fonema só, uma letra só que diferenciou, né? Mudou todo o sentido da palavra. Mas se a pessoa tem uma perda leve, ela vai ter dificuldade de diferenciar pato, bato, mato, ok? Rato, certo? Então, outro mito, o aparelho auditivo, né, de amplificação sonora individual é indicado apenas em casos graves. Não, a gente pode também estar usando o aparelho auditivo em casos de perda moderada, moderadamente severa, né? Vai ter, como eu falei, toda uma avaliação específica de pessoa para pessoa, dependendo em que área essa perda está. É na área do ruído, é na área da fala, é nos sons mais agudos ou nos sons mais graves. Então, de acordo com essa análise, é que a gente vai dizer, olha, essa daqui ela vai ser beneficiada com um aparelho. Então, não é só para quem tem perdas profundas e severas. Às vezes, uma pessoa com uma perda moderada, ela se beneficia com o uso do aparelho de amplificação sonora individual, ok? Outro mito, todo mundo que tem perda auditiva vai ter zumbido. Ou o inverso, toda pessoa que tem zumbido tem perda auditiva. Não, é mito. Isso é mito. Às vezes a pessoa já tem uma perda no nível tão alto que nem o zumbido não interfere mais na audição dela. E existem pessoas que têm zumbido, faz audiometria, vai no otorrino, faz todo tipo de exame, está tudo normal e o zumbido está lá. Por quê? O zumbido ele pode ter a ver com uma pessoa que tem problema de diabetes, a pessoa que tem problema de pressão alta, a pessoa que tem problemas de coluna, né? Problemas posturais, pessoas extremamente estressadas, que fica com, né, tem problema de torcicolo, onde fica tudo duro nas costas, no ombro, porque ela é extremamente estressada. Então, isso tudo pode causar zumbido. O zumbido ele não tem relação somente com a perda auditiva ou com a surdez, ok? E as verdades? Agora nós vamos falar daquele rapazinho que todo mundo gosta, né?
As verdades. O uso contínuo de fones de ouvido causam perda auditiva. As pesquisas agora têm sido constantes sobre isso. Nós temos que ter muito cuidado com fone de ouvido. É o que a gente mais vê na clínica. A pessoa jovem, nunca trabalhou em área de ruído, nunca teve uma otite, nunca teve uma dor de ouvido, o ouvido nunca inflamou, ela nunca bateu a cabeça, ela nunca teve nenhum acidente. Aí você bota na cabine, faz o exame e ela tem perda. Aí você pergunta, você usa fone de ouvido? Uso. Então, gente, tem cuidado com o fone de ouvido, tá? O que causa? É porque não, eu escuto o fone, mas eu escuto só de um lado. Não, eu escuto fone, mas eu não escuto alto, é baixo. Mas é só para videoaula que eu escuto. Não, é só enquanto eu vou para o trabalho, no percurso do trabalho. Vamos lá, o percurso do teu trabalho é mais ou menos quantas horas da tua casa para o teu trabalho, né? Essa videoaula, qual é a duração dessa videoaula? 1 hora, 1 hora e meia, 40 minutos? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, porque o que vai ocasionar a perda é a junção da frequência e a duração. Se eu uso todo dia, mesmo que seja meia hora, mas se eu uso todo dia, a frequência do uso vai influenciar na perda. Não, eu só uso de vez em quando, mas eu uso durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Então, essa intensidade aqui, né, essa duração, ela vai influenciar na perda auditiva, certo? Então, muito cuidado. Não, mas eu não uso fone que introduz. Aquele grandão. Tudo igual. Não há diferença em relação a ocasionar a perda auditiva, tá? Tanto faz o de inserir como o que não insere, são perigosos para a perda auditiva, ok? Mas aí eu não estou sentindo nada, já fiz exame, está tudo normal. Calma. Pensa que no futuro você está fazendo um depósito, né? Você está fazendo um depósito. No futuro, agora você não está sentindo nada. Mas e com o passar dos anos? Né? Então, você está acumulando algo que no futuro também pode te trazer uma consequência. Tá? Então, vamos ficar alerta com isso aí. Alerta com nossos jovens, com nossos adolescentes, quem tem filho, que fica lá assistindo vídeos, horas a fio no fone de ouvido. Tenham cuidado, tá? Outra verdade, infecções no ouvido causam perda auditiva. Sim, são chamadas de otite. Né? A pessoa tem, vira e mexe, ela tem uma infecção no ouvido, vira e mexe, o ouvido inflama, vira e mexe, sai uma secreção do ouvido, uma dor de ouvido. A recorrência disso vai trazendo sequelas, vai deixando marquinhas, vai deixando cicatrizes. E as cicatrizes, elas são as pequenas perdas que vão se acumulando até chegar no nível que você sente dificuldade para ouvir o que as pessoas falam. Outra verdade, perda auditiva causa a depressão. E isso aí, gente, no nosso trabalho aqui, trazendo para o trabalho que a gente está fazendo, espiritual, na casa de Deus, a gente sabe que a pessoa isolada, sem ter comunicação, sem conseguir dizer o que ela sente, o que ela quer, expressar suas vontades, sem entender o que as pessoas falam, está no meio de uma multidão e não está entendendo nada, isso por si só já explica por que a depressão, né? Então, a gente não precisa nem detalhar sobre isso. A pessoa com perda auditiva, provavelmente, ela já passou por um período de depressão. Ou ainda está, né? Outra verdade, não preciso usar hastes flexíveis para limpar o ouvido. A gente também já comentou sobre isso. Não use hastes flexíveis para limpar o ouvido. Alguns remédios podem causar perda auditiva. Sim, verdade, tá? Então, é uma coisa também que a gente vê muito na clínica, a pessoa que nunca teve nenhum outro tipo de problema que causasse a perda auditiva, mas às vezes é uma pessoa que já há muito tempo toma remédio para pressão, toma remédio para diabetes. Então, essas medicações são altamente ototóxicas e elas vão atuar diretamente, né, lá nas estruturas do ouvido interno.
né, trazendo constrição, ou então pequenos vazamentos, rompimentos de vasos, trazendo pequenas inflamações, trazendo rigidez para os ossículos, né? Vai dificultando a movimentação dos ossículos. Vocês já ouviram falar que dentro do nosso ouvido existe aí um material de pedreiro dentro do nosso ouvido? Alguns já ouviram falar, outros não. É uma verdade, não é um mito, tá? Então, lá dentro do nosso ouvido tem um martelo, né? Tem uma bigorna e tem um estribo, certo? E esses ossinhos, eles estão articulados lá dentro. E existem medicações que fazem com que essa articulação ela se enrijeça. E aí isso também vai causar uma perda auditiva, ok? Então, remédio, medicações, se você não sabe, você se automedicou, você não sabe quais são as sequelas, as consequências do uso dessa medicação, tenha cuidado. Às vezes até essa medicação que o pessoal antigo gosta de tomar para afinar o sangue, né? Me esqueci o nome agora. AS, né? Acetil. AS, que as pessoas gostam de tomar, muitas vezes, para afinar o sangue. Muito cuidado, porque ela pode trazer um sangramento dentro do ouvido que você não vai conseguir detectar e nem controlar, tá ok? É altamente ototóxico para o ouvido, ok? E aí, umas dicas para vocês, gente, né? Dicas para a gente ir para as perguntas, para as dúvidas, que deve ter várias aí, fervilhando na cabeça de vocês, tá? Então, aí o nosso próximo slide são as dicas de prevenção. Como é que eu me previno, né, contra essas perdas auditivas? Retomando um assunto que a gente acabou de falar, mas que é muito importante. Evite o uso de fones de ouvido. Não só de usar, como de compartilhar. O povo também gosta de compartilhar fone. Não compartilhe. Pensa comigo aí, vamos raciocinar juntos agora. Você pega aquele fonezinho, você bota o fone na bolsa. Pensa aí onde é que você guarda seu fone. No bolso da calça, no bolso da camisa, né? Bota na bolsa, junto com a caneta, com o lápis, com outras coisas que tem na sua bolsa. Tu joga o fone lá. E depois tu pega aquele fone e coloca dentro do teu ouvido. O fone já pegou toda a bactéria, vírus, tudo que tiver no ar, tá nele, já grudou nele. Aí tu pega tudo isso e põe no teu ouvido. É a primeira contaminação. Depois tu pega esse fone que tu colocou no teu ouvido, que tu não sabe, tá com aquela coceirinha gostosa, que tu coça com pena, com grampo, com tampa de caneta, que tá tudo errado. Aí tu pega e tira do teu ouvido e põe no ouvido do coleguinha. Aí tu já pegou aquela bactériazinha, aquele vírusinho, aquele fungo ali no ar, botou no teu e botou e compartilhou, né? Então, tenha cuidado com o fone. Fone é um bicho perigoso, em todos os sentidos. Tanto por conta da intensidade da frequência do uso, como para transmitir, né, esse tipo de bactéria que causa essa coceira, que dessa coceira vira uma infecção, vira uma inflamação e depois uma coisa mais séria, que Deus o livre, ok? E já aproveitando aí, ó, evite os objetos pontiagudos. Tem gente que gosta de usar a chave da casa, do carro, o grampo de cabelo, aquela pena. Não, Elaine, mas eu peguei a pena, eu esterilizei, eu fervi, eu banhei no álcool. Não importa, não pode inserir nada no ouvido. Está totalmente higienizado. Aí chega lá, fica um fiapinho daquela pena. Caiu lá no teu ouvido, lá dentro. Pronto, é o suficiente para você ter uma infecção de ouvido, seríssima. Infecções de ouvido duram de 6 a 8 meses para a gente tratar. Então, tenha cuidado, abandone esses maus hábitos, são costumes que a gente trouxe da mãe, da avó, do interior. Não faça mais isso, ok? Tenha cuidado com seu ouvido. Evite sons altos por longos períodos, né? De repente, você
Aqui não cabe para a nossa realidade, mas quem vai para festa, balada, que gosta de ficar na frente da caixa, é algo que a gente não deve fazer. Mas trazendo para a nossa realidade, né? Nós temos que ter cuidado. Se de repente você vai frequentar academia, né? E lá na academia o som é muito alto, pessoas conversando, o barulho dos maquinários, das máquinas batendo, ferro batendo, mais aquele som alto. Então, tenha cuidado com isso também. A frequência e a intensidade desses eventos podem ocasionar uma perda auditiva, né, a longo prazo, ok? Então, tenha cuidado com isso. Eu fico perto da caixa de som, o som muito alto, a música muito alta. Não, fique atrás da caixa de som, né? A caixa está virada para cá, você fica atrás dela. Evite. Se você trabalha em ambiente ruidoso, eu trabalho informalmente, ou eu tenho minha própria empresa, não tenho os EPIs, compre um EPI, compre um plugzinho. É baratinho, você pode comprar e você mesmo usar para se prevenir, ok? Eu sou costureira, nunca me falaram isso. Então, a partir de hoje, a costureira pode comprar um plugzinho, ou de silicone, ou de esponja, o que você se adaptar melhor, e use, né? Elaine, mas se eu botar, eu não vou ouvir nada. Não, você vai ouvir. A função dele não é deixar você sem ouvir nada. A função dele é reduzir a intensidade do som. Então, você vai continuar ouvindo, se alguém falar com você, se alguém te chamar, você vai ouvir. Só que a intensidade vai ser menor, ok? É uma forma de prevenção. Outro cuidado. E aqui eu botei, gente, mas assim, eu botei porque já aconteceu na clínica e às vezes sem querer a gente faz isso, né? Evitar beijos no ouvido. Às vezes a gente vê adultos fazendo isso em criança, em bebê, né? Às vezes até sem querer, né? Vai beijar a cabecinha e acerta o ouvido, né? Vai beijar a criança, a cabeça da criança é pequenininha, a gente às vezes beija no olho, beija não sei aonde, e às vezes beija no ouvido. Isso estoura o tímpano, a pressão estoura o tímpano, né? Então a gente não deve fazer isso. Já ouvi casos na clínica de pessoas que chegou com sangramento no ouvido, porque numa brincadeira o namorado beijou no ouvido. Numa brincadeira sem querer, fez aquela pressão no ouvido, né? Uma pancada também com a mão no ouvido, faz pressão. Então, tenha cuidado com essas coisas, principalmente adulto, né? Beijar criança, porque está tudo muito sensível, muito novinho. Para você ter ideia, a nossa audição, ela fica maturada, né? Ou seja, vamos usar a palavra adulta. A nossa audição, ela fica adulta após os 6 anos de idade. A gente nasce e a nossa audição ainda não está totalmente madura, não está completamente formada, ela não está completa. Ela vai, depois que a gente nasce, ela vai maturar, ela ainda vai amadurecer, ela vai melhorando, ela vai ficando mais apurada, as estruturas internas vão amadurecendo, né? Os ossículos vão se estruturando melhor, né? Vocês já viram que na cabecinha da criança tem aquela fendazinha que a gente chama de muleira, e quando a criança nasce, ainda não está esses ossinhos aqui ligados, colados, a mesma forma os ossículos, eles ainda estão terminando de se formar, de se calcificar, e etc. e tal. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Outra forma de prevenção é ter cuidado com a cafeína. Gente que gosta de muito café, chá preto, chá verde, Coca-Cola. Tudo que contém muita cafeína pode afetar a audição, tá? Pode. Se você tiver uma suscetibilidade, você for uma pessoa que já tem uma predisposição, já tem um histórico familiar, né? Então você tem que ter mais cuidado ainda, porque a cafeína, ela é vasoconstritor, ou seja, ela tranca, ela aperta os vasos, né? Ela enrijece os vasos. E aí a corrente sanguínea não flui para dentro do seu ouvido, para dentro das estruturas do ouvido, e isso pode causar uma lesão, e aí, por consequência, a perda auditiva. Ok? E para finalizar,
Tenha períodos de silêncio, a gente chama de ilhas de silêncio. Tenha ilhas de silêncio, dê descanso ao seu ouvido. O nosso mundo já é muito barulhento, muito, extremamente. É uma poluição sonora tremenda, principalmente quem mora nas grandes cidades, de carros, indústrias, buzinas, música de propaganda, carro de som, rádios populares nos postes, nas ruas. Então, é muita poluição sonora. Então, tenha seus momentos de ilha, né, de silêncio na sua casa, né? Tira aquele tempo para não ouvir nada, desliga a TV, desliga a rádio, dá aqueles minutinhos de paz para o teu ouvido, tá certo? Porque dentro do ouvido também existem músculos, tem os ossículos, tem as membranas, né? Mas tem músculos. Quando a gente vai na academia e você sobrecarrega, você pega um peso muito grande, né, com seu braço, e que você não consegue mais carregar, ultrapassou o teu limite de força. Qual é a resposta dos teus braços? É soltar. A resposta da tua mão é soltar. A mesma coisa é o ouvido. Quando os músculos estão trabalhando demais, os músculos dentro do ouvido estão super estressados, o que eles fazem? Eles soltam. Eles param com toda a proteção, toda a barreira de proteção que tem dentro do seu ouvido. E o som, o barulho, o ruído, ele passa direto. E ele vai atingir lá dentro da cóclea, que também, por consequência, vai trazer perdas auditivas. Ok? Então, gente, é um assunto que eu gosto demais de falar. Tinha muitas outras coisas, mas a gente não sabe que o nosso tempo é remédio. E a gente sabe que vocês também têm perguntas. Então, a gente falou de tudo um pouquinho da audição normal, falei um pouquinho das causas da perda, dicas de prevenção, tratamentos, a quem buscar, né, mitos e verdades. E eu espero que tenha ficado claro, que vocês possam ter aproveitado o que a gente falou, né? E aí eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a oportunidade e estou aqui para as perguntas, aberta para as perguntas agora. A gente tem perguntas. Tem aqui. Você não está respondendo. Tem uma pergunta aqui. Não sei se a senhora vai conseguir responder, mas acredito que sim. Quais leis que amparam na prática a pessoa surda no âmbito educacional? Aqui, gente, só para... Eu não entendi a pergunta. Quais leis que amparam na prática a pessoa surda no âmbito educacional? E também tem uma outra. Se, pelo que eu entendi, se a pessoa pode voltar a ouvir. A senhora falou um pouco sobre isso também, né? Isso. No caso, quando foi feita a lei, né, a Lei 10.456, que é a lei da Libras, veio o decreto logo depois, lá essa lei, ela explica detalhadamente sobre os direitos, tanto não só a educação, né? Não só a educação, mas ao lazer, à saúde, né? Que todos têm esses direitos. E, na verdade,
não é nem a lei que está faltando para ampará-los, né? Está faltando essas leis saírem de dentro da gaveta, né? Serem realmente exercidas. Mas quando saiu a lei de 10.456 e o decreto, já veio especificando, né, que todo surdo ele tem direito à educação básica, à escola bilíngue, né? A criança, quando nasce surda, direito a ter a escola onde ela tenha como aprendizado a primeira língua, que é a Libras, né, a primeira língua dela, e a segunda língua, que é o português escrito, né? Então, nessa lei, ela já está todas os pré-requisitos e todos os direitos que amparam, não só na área da educação, mas como do lazer e da saúde também. E a parte que a segunda pergunta foi sobre voltar, né? A perda auditiva. Se você perdeu, se tem volta. Não. Aí a gente faz o quê? A gente vai usar a prevenção para que a perda não aumente, para que ela não aumente e que você possa ter um pouco de qualidade, que no caso é a indicação da prótese auditiva, né? Do aparelho auditivo individual. E aí, de acordo com o tipo de perda que a pessoa tiver, vai ser indicado o tipo de aparelho que vai beneficiar a pessoa. Tá, tem mais uma pergunta. Enquanto ela traz, bom, a gente poderia falar, a senhora falou um pouquinho sobre, mas sobre todos que são surdos ou perdeu um pouco da audição, eles podem ter aparelho, eles aceitam o aparelho coclear, aceitam qualquer tipo de implante, enfim, é legal falar sobre isso porque muitos fazem essas perguntas. A pergunta é se para qualquer tipo de perda pode o aparelho e o implante coclear? É isso a pergunta? O aparelho e o implante coclear? No caso do implante coclear, está relacionado mais com as perdas de nível externo e médio. Por exemplo, a pessoa teve uma má formação congênita, então o conduto dela é tapado, né? E cirurgicamente não dá para resolver. Ou ela tem uma deficiência séria na cóclea, né? Ou nos ossículos. Os ossículos não se formaram, né? Por algum problema congênito não se formaram. A lesão ela é localizada externamente e medialmente, e só o nervo funciona. Vamos ser mais objetivo. Todas as estruturas estão comprometidas, mas o nervo dela é normal, o nervo auditivo, o nervo que é estimulado, que leva, né, a vibração para o cérebro, é normal. Então, o implante coclear ele vai beneficiar. Somente nesses casos vai ser colocado o implante coclear, né? Quando a pessoa tem um nervo auditivo sem nenhum comprometimento, ele é normal. Então, vai ser colocado esse implante lá, esses eletrodos lá. No caso dos aparelhos auditivos, tem para vários tipos de perda. Ele vai beneficiar desde uma perda moderada até uma perda profunda. Já não vai servir para anacusia, que é a ausência total de som, porque ele não vai ter como amplificar, né? E em alguns casos, a pessoa vai conseguir se comunicar oralmente usando um aparelho, mas vai haver casos que o aparelho ele só vai trazer um benefício para ações de alerta, para a pessoa não ficar totalmente desorientada, mas para fala, para identificar fala, não vai ser possível. Então, cada caso vai ser um caso. Cada situação vai ter que ser analisada individualmente.
Tá. Mas eu vou escolher só duas. Vai sair daqui hoje. Mas eu vou escolher duas bem interessantes. Depois a gente faz um doutora Elaine responde no Instagram. Pode ser. Acabou não fazendo agora, mas vamos fazer duas aqui. Primeiro, protetor de ouvido de expressão. Tem forma correta de usar? Não sei se aqui. Sim. Tá, mas sim. Deixar nas mãos da senhora aí, que é profissional. Pessoa que tem a cirurgia de hidrocefalia pode ter audição prejudicada ou superior sensível. Uma última, tá? As outras vou deixar para a doutora Elaine responder no Instagram. Minha avó teve perca auditiva por um longo ano. Agora, ela está com demência. O médico foi pela perda da audição. Isso é verdade? Então, temos aí umas três para a senhora responder. Eu vou pedir que tu repita a segunda e a terceira. Que cortou aqui, deu um corte, eu não entendi bem. A segunda e a terceira eu não entendi bem. A segunda pergunta e a terceira. A pessoa que fez cirurgia de hidrocefalia pode ter audição prejudicada ou superior sensível? Essa é a pergunta. E a outra é sobre a avó. Ela teve a perca de audição por um longo ano. Agora ela está com demência. E o médico disse que foi pela perda da audição. Isso é verdade? Bom, a primeira é sobre o uso do plugzinho, a gente chama de plug, né? O protetor auricular. Sempre que a gente for inserir o plug, a gente vai pegar a mão contrária da orelha, tá? Levantar a orelha, assim, certo? E aí a gente vai inserir o plug, ok? Aí quando for fazer do outro lado a mesma coisa, mão contrária, aí puxa aqui, ó, na orelha para poder o conduto abrir e você insere o plugzinho. Da mesma forma, na hora de tirar, você não vai tirar os dois ao mesmo tempo. Da forma que você colocou um de cada vez, você vai tirar um de cada vez. Para tirar, o que você vai fazer? Você vai abrir a boca, abre a boca e puxa, abre a boca e puxa o outro, ok? Para não fazer sucção, para não fazer pressão na membrana, tá? Então, essa é a forma correta de botar e de tirar. E aí, fazer a higienização do plug, lava com sabão líquido e deixa secar ao vento, né? Coloca em cima de um guardanapozinho de papel, deixa secar e depois você bota na caixinha. Todos eles vêm com uma caixinha, tanto os fones de ouvido como os plugs de proteção, né? O fone de ouvido também você pode estar passando um papelzinho, não precisa passar álcool, nada, mas você passa um papelzinho nele depois que você usou e coloca dentro da caixinha que ele veio. Deixa ele sempre protegidinho ali, tá certo? Para evitar essa contaminação do ar para o ouvido. Na segunda pergunta da hidrocefalia, pode, né? A cirurgia, ela pode, como não? Vai depender muito do grau da hidrocefalia, né? Do nível de inchaço que a criança tinha na cabeça, o nível de líquido, a quantidade de líquido, o que afetou no cérebro, qual região. Então, pode ser que ela venha a ter uma perda auditiva ou não. E na última, da vozinha, né, idosa, que teve a perda, e o médico falou, não lembro. É por conta da demência. Ah, sim, da demência. Isso. Se foi por causa da surdez, foi por causa da perda da audição que causou a demência. Não tem relação a demência com a surdez, não. Tá? São coisas desconectadas. Ela pode ter a demência
e teve a perda, mas não uma que tem a relação com a outra, uma causou a outra, não. Então é isso. Quem tem mais perguntas, né? Podem estar mandando lá nos comentários no YouTube. E a gente vai fazer a doutora Elaine Responde no Instagram, tá bom? A gente vai abrir ali a caixinha de perguntas e tem outras, né? Também que foi enviado. Mas a gente não tem o tempo viável. E é isso. Obrigado, dona Elaine. Como eu falei, ela é fonoaudióloga, responsável do trabalho do Rio Grande do Maranhão já há um tempo. E ela tem... Maranhão. Tem trabalho lá no Maranhão, está crescendo bastante, graças a Deus. Está aí nos ajudando nesse trabalho maravilhoso. Eu creio que foi um aprendizado muito bacana do Elaine. Ela fazendo o sinal também, gente. Ó, Maranhão. E tem um aprendizado muito bacana, porque a gente trouxe essa palestra hoje, né? Na verdade, a iniciativa foi até da dona Elaine. Ela falou, não temos muitos conhecimentos aqui para agregar, para passar adiante. Ela não quis guardar só para ela, ela falou, não, eu preciso passar isso aqui, todo mundo precisa saber um pouco sobre isso, pelo menos um pouco. Às vezes a gente cai naquele mito de, poxa, eu sei Libras e pronto, já sei fluente, mas... Por que eu sei Libras, né? O que está por trás? O que está por trás da pessoa ser surda? O que está por trás de uma perda de audição? Olha o que ela falou, né? A perda, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A pessoa perdeu, né? É algo que você perde e é difícil você encontrar. Então, por que acontece isso? Quais são as causas, né? Então, isso tudo agrega no nosso conhecimento. Não só saber a língua de sinais fluente, vai muito além. Todos esses conhecimentos, eu creio que tem muito mais para ela poder compartilhar com a gente. Mas a gente vai ter outras oportunidades, outras palestras. Eu creio que pode preparar uma para a gente, aí uma mais nível Brasil. E a gente colocar em prática, para quando a gente receber um surdo ou conseguir ajudar a família de um surdo, a gente ter o que passar, saber a fundo sobre o assunto e compartilhar com todos, assim. E eu vejo que a gente saber línguas fluentes é a ponta do iceberg. Tem muitas outras coisas a fundo, assim, muitos outros conhecimentos para agregar e a gente ter aquela segurança para poder ajudar os surdos, familiares e, no nosso caso, né, ajudar tantas almas. Tá bom? Dona Elaine, obrigada a todos que estão assistindo aí pelo Brasil. Muito obrigada por ter participado hoje. Desculpa por problemas técnicos, né? É muita tecnologia para a gente, né? A gente usa só nossas mãozinhas. Então, é uma tecnologia assim, né? Mas, desculpa aí, mas deu certo, graças a Deus. Então, tem que dar certo. Então, Deus abençoe a todos que estão aí na live. A gente vai encerrar aqui. Em São Paulo, aqui no templo, mas os coordenadores aí que estão nos estados, que aí estão em São Paulo, aí continua a reunião de vocês, o encontro de vocês, que eu vi ali pela vídeo, tá? Muito legal, Deus abençoe. Vou encerrar aqui, tá? Amém. Dona Elaine, muito obrigada, viu? Eu amei. Vou fazer Nada. oral também.